Para quem não sabe, o lançamento desse livro só foi possível devido à colaboração de inúmeras pessoas que acharam importante lançar um livro reunindo o texto do professor Vitor. Em resumo, o que eu quis dizer é que a gente contou com a ajuda mesmo, foi feito na base da vaquinha mesmo, que a gente juntou um grupo de militantes, de pessoas que tiveram contato com o Vitor, para conseguir lançar esse livro. O Grupo Interlúdio agradece e convida a todos a participarem dos próximos projetos que temos pela frente. Antes de fazer um breve comentário do livro, gostaria de explicar um pouco para vocês o que é o Interlúdio. Em poucas palavras, podemos dizer que é a reunião de dois grupos que tiveram contato com o Vitor em épocas distintas. Ou seja, alguns militantes da antiga Libelu e da OSI. Para quem quiser ter mais detalhes do grupo, o pós-fácil do Chené trabalha um pouco isso, trabalha um pouco a relação da OSI, da militância do Vitor na França e aqui no Brasil, dá um panorama razoável sobre o que era essa organização. E o outro grupo, um grupo de estudantes da PUC, que o Vitor orientou em discussões sobre texto do Marx, né? Por mais de 10 anos esse grupo existiu. Então, desde 2010, esses dois grupos compõem um só. No dia 25 de outubro de 2011, o ano passado, a gente fundou o site, né? A gente organizou esse site www.interludio.com.br. Interludio, Reflexões Anticapitalistas é o nome do site. É um espaço virtual que reúne textos sobre Marx, sobre marxismo, sobre eventos políticos contemporâneos, sobre crise econômica, textos do Vitor, textos de outras pessoas do grupo. Nesse período, o grupo também fez uma série de entrevistas com o Vitor, né? Nessas entrevistas debatemos temas importantes dentro da esquerda, e do jeito que o Vitor organiza o seu pensamento, a gente teve que fazer um amplo debate histórico sobre temas diversos, Revolução Russa, Revolução Francesa, discutir partido, sindicato, discussões sobre a esquerda na América Latina e a esquerda no Brasil, com o intuito de dar conta de um desafio que alguns colocaram para ele, que era tentar fazer um balanço e tentar entender. A primeira pergunta acho que tem a ver assim, o porquê que a Libelu, por que a OSI acabou, deu no que deu, não sei. Mas e a partir disso a gente fez um amplo balanço, esse debate, essas entrevistas. A gente está trabalhando em cima delas, a gente está terminando de transcrever, depois a gente vai precisar de um longo trabalho de edição, né, que são muitas horas gravadas, mais cerca de 100 horas de entrevistas, então até a gente conseguir dar conta desse trabalho. Mas é um projeto nosso que a gente tem o intuito de o mais rápido possível lançar ele, e a gente conta com a participação de vocês também, com ajuda, com qualquer tipo de ajuda que cada um puder dar. Para se ter uma ideia um pouco do impacto, acho que talvez que essas entrevistas possam ter, a gente não sabe o que impacto vai ter, né? Mas uma fala do... O Arbex não está aqui? Evaporou. Mas o Arbex, no dia do lançamento desse livro na PUC, ele, segundo ele, o balanço crítico foi tão importante para ele e tão chocante algumas coisas que, segundo ele perdeu algumas noites de sono pensando nessa reelaboração que a gente se propôs a fazer junto com o Vitor. Sobre o livro A Grande Crise Rastejante, vou comentar apenas um trecho, né, que considero o ponto alto do livro. No texto de abertura A Grande Crise Rastejante, Vitor afirma que o modo natural, entre aspas, de sair de uma crise consiste em destruir grande massa de capital fictício e de capital mercadoria. Isso é acompanhado de um período de grande penúria dos trabalhadores, que sofrem com a queda do poder de compra e com o desemprego. Do lado do capital, o resultado é a concentração de capital nas mãos dos capitais sobreviventes. Em 2008, na crise aberta nos Estados Unidos, segundo Vitor, apenas os primeiros passos aconteceram, ou seja, uma destruição considerável de capital fictício e a eliminação de postos de trabalho.
logo em seguida entram em cena os atuais poderes do Estado capitalista, para socorrer os grandes bancos e as grandes empresas, que de modo natural deveriam desaparecer. Isso significa que a grande massa de capital ocioso foi preservado, assim como se perpetua arbitrariamente os direitos do capital financeiro e acentua o caráter parasitário do capitalismo atual. Eu cito o trecho que ele está dizendo isso. Tal solução, entretanto, não é mais do que um paliativo nocivo para a sociedade, porque cria uma nova normalidade. É um pouco essa ideia de nova normalidade que eu estou tentando destacar, junto um pouco com esse trecho que ele cita no... É uma citação de um texto dele também, que está na contracapa do livro, que ele fala que hoje a gente vive uma espécie de surto religioso do capitalismo. Então, porque cria uma nova normalidade capitalista, ainda mais dependente dos subsídios e dos privilégios garantidos pelo Estado. E o problema decorre disso não só em ser uma solução má para os trabalhadores, essa também em ser uma solução falsa, porque o capital ocioso não eliminado continua travando o funcionamento do sistema, tornando-o mais instável. Essa saída que cria normalidade para Vito só foi possível devido à posição privilegiada dos Estados Unidos como prestamista de última instância, praticamente limitado, porque os governos dispõem de instrumentos de gestão econômica e social, além de um poder de tributação e de saque sobre os salários e as reservas monetárias do público. E por fim, porque as principais organizações políticas dos trabalhadores hoje ajudam a manter a ficção de que o capitalismo atual ainda é uma economia de mercado, apenas condenável por gerar desigualdades materiais, ignorando ou omitindo de apontar que é um sistema extorsivo que se alimenta tanto de incentivos e privilégios concedidos pelos Estados nacionais, como de uma superexploração diferencial de populações com direitos civis rebaixados ou de povos emigrantes para países relativamente abastados. Dentro dessa ideia de crise rastejante, que o Vitor está mostrando como, digamos, essa crise aberta tende a se manter e manter a gente numa espécie de estado de crise permanente, porque ela não se resolve, ele também dá a contrapartida do outro lado, digamos assim, pensando o que seria a organização dos trabalhadores diante dessa crise. Então, nas entrevistas desse livro, ele é perguntado em determinado momento: você é pessimista em relação ao Brasil? Ele responde: no curto prazo, sim. Por quê? Aí ele cita o MST, que é quem aparece de forma mais evidente, porque o MST está confinado no seu terreno e o movimento operário hesita em enfrentar o sistema. Quando perguntado sobre a desilusão que os partidos socialistas abriram diante dos trabalhadores europeus, ele também responde. Perguntam sobre os limites do partido, se isso está esgotado. Ele fala: não é fácil criar organizações políticas e principalmente substituir esse tipo de organização do dia para a noite. É muito pesado refazer todo aquele trajeto histórico que foi feito por essas organizações. O que eu estou tentando destacar é assim, que se por um lado você tem uma crise rastejante que perpetua e que, tenta manter a gente em estado de crise permanente, por outro lado a contrapartida é uma outra espécie de rastejamento, de lentidão, que é a organização dos trabalhadores, né? Como que a gente sai desse beco estreito, não vou dizer sem saída, mas desse beco muito estreito. Por conta disso também. Por outro lado, se está esgotado as formas tradicionais de luta, por outro lado, é algo, segundo o que o Vitor está tentando dizer, também é algo muito lento e difícil e trabalhoso de se refazer as organizações dos trabalhadores. Tá. Enfim, eu vou terminar aqui. Precisamos quebrar com o surto de religiosidade capitalista, que faz com que até as boas cabeças pensantes se ajoelhem dentro da normalidade capitalista. É isso. Vou passar para a Leda agora.